Bom dia, tudo bem? Hoje eu estou aqui no quarto da minha filha porque o povo da casa já levantou, já ligou rádio e já está todo mundo de pé. E o barulho da casa já está bem alto. Então eu tive que me refugiar aqui no quarto da minha filha, pedi inclusive para ela ir lá para fora para eu poder gravar aqui a lição da escola sabatina. Bom, hoje é domingo, 10 de agosto, e o título aqui da nossa lição hoje é Águas Amargas. E diz assim: nas narrativas bíblicas, diferentes papéis são desempenhados por diferentes personagens, bons ou maus, claro, né? São muitos personagens, tem personagens bons, personagens maus, né? E vários em diferentes papéis, lógico. E precisamos prestar bastante atenção aos enredos, lugares, ritmo e vilões. No entanto, o elemento mais importante em um enredo geralmente é a solução da crise. Como que aquela história vai terminar, como que vai ser resolvido aquele problema apresentado ali, né? Os episódios mostram que Deus traz solução e paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas. Bom, na lição de quinta-feira da semana passada, nós vimos o Cântico de Moisés. Nós vimos a libertação do povo atravessando o Mar Vermelho, o mar fechando sobre o exército de Faraó, né? E a gente percebe ali, depois que eles terminam, Miriam e outras mulheres pegaram o tamborim, cantavam, e Moisés cantava, e no cântico dizia que Deus era todo-poderoso, maravilhoso em obras, né? Enfim. Depois que eles atravessam o mar, eles peregrinam por 3 dias no deserto. E olha só a história de hoje aqui no capítulo 15, a partir do verso 22, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Então, o povo havia acabado de dar louvor a Deus, de cantar, de comemorar, de falar que Deus era todo-poderoso, e eles caminham por 3 dias, não encontram água. Quando chegam à cidade ou à terra chamada Mara, eles encontram água, mas as águas eram amargas e não puderam beber. E por causa disso, murmuraram. Seguindo, eles murmuraram, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Então vejam, eu estava até lendo aqui no comentário da Bíblia, e aqui no verso 25 diz assim, que a palavra provou. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Essa palavra em hebraico, ela também tem o significado de treinou, tá? Provou o povo ou treinou o povo, ou seja, era um processo ali de aprendizagem que Deus estava fazendo com o povo de Israel, mas a gente já percebe aqui um contexto de, depois de tantas maravilhas, já incredulidade, com pouco tempo. Depois de tudo que viram, voltaram às murmurações. E então Deus treina o povo, ele prova o povo, treinando ali, mostrando que as obras de Deus estariam de acordo com a cooperação do povo.
Então, é assim que Deus age. Ele quer agir, ele quer salvar, mas ele precisa da cooperação do seu povo. E aqui diz para a gente duas lições, dois aprendizados importantes a respeito desse evento. A primeira, é necessário paciência em esperar o tempo do Senhor. Nós temos que entender que Deus não é um gênio, o gênio da lâmpada, que a gente faz o pedido e ele já realiza ali imediatamente. Deus tem planos para nós, para a nossa salvação eterna. Deus não tem planos para nós nos livrarmos dos nossos problemas aqui na terra sempre que passarmos por ele. Estou com um problema financeiro, Deus me ajuda aí, Deus ajuda. Estou com um problema de saúde, Deus me ajuda aí, Deus ajuda. Estou com um problema assim, Deus me ajuda aí, Deus ajuda. E você sempre vai ficando aqui na marezinha mansa, tal, na vida boa, e aí você não vai nem entender que esse mundo de pecado é ruim, que você precisa sair dele. Pelo contrário, a gente tem que entender e esperar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a segunda lição, Deus age em cooperação com os seres humanos, que foi o que eu disse aqui. Nós precisamos entender isso. Se toda vez que a gente passa por um problema, a gente reclamar, a gente murmurar, isso vai causar danos à nossa fé, tá bom? No entanto, os israelitas não deram devido valor a muitas coisas e logo se esqueceram dos milagres que Deus havia feito por eles, pelos quais tinham acabado de dar louvores, dizendo: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Veja, e Deus ainda fala para eles: olha, se vocês se mantiverem obedientes, se vocês seguirem os meus caminhos, não vou permitir que entre vocês, que caia entre vocês as pragas que caíram no Egito, tá? Então fiquem atentos, sejam obedientes, sigam esse caminho, o caminho da obediência, da fé, para que essas coisas não aconteçam com vocês. A gente sabe, inclusive nós que já estudamos esse livro, que o povo vai murmurar, que o povo vai reclamar e que eles vão peregrinar e caminhar pelo deserto além do tempo necessário, né? Mas enfim, vamos nos ater por aqui até o momento e confiar em Deus, porque Ele de fato é esse Deus aqui. Quem é como tu, ó Deus, quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Vamos nos apegar a esse Deus, porque Ele pode fazer tudo isso e muito mais por todos nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso Deus grandioso, maravilhoso, poderoso, mesmo que sabendo que somos falhos e pecadores, que somos murmuradores, reclamões, mesmo sabendo que somos imerecedores, o Senhor está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos fazendo o melhor por cada um de nós. E te pedimos perdão pelas nossas murmurações. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor guie a nossa vida. Que o Senhor guie os nossos passos, Pai Santo, e nos conduza conforme a tua sabedoria e teu amor. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso. Fique com Deus e até mais.